A Montanha Mágica, de Thomas Mann, passagens e comentários, número 130. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o conhecimento especializado na literatura. Mais especificamente, que tipo de conhecimento nós temos que adquirir se a literatura aborda outras áreas do conhecimento. Por exemplo, se eu estou estudando há um livro, vou mudar minha frase, há um livro sobre a vida de um biólogo que estuda o funcionamento das células. Quanto de célula eu tenho que estudar para que eu tenha uma leitura relativamente satisfatória do livro, né? Essa é a questão aqui, né? Quão digressivo eu tenho que ser para ter um conhecimento de base para entender, talvez minimamente, essa literatura. Num extremo, eu nem procuro os termos ali, né? Então eu nem sei quando ele fala de uma célula qualquer, vamos supor que seja um ponto central na narrativa, eu nem sei se isso é novo, é velho, se isso é importante ou não. Importante, não vou nem no dicionário, né? Isso é um extremo. Num outro extremo, eu vou ser tão digressivo que eu vou ter que fazer um curso de graduação em biologia, porque eu quero entender muito bem esse livro, né? Como que nós podemos nos encontrar entre esses dois extremos. Então vamos lá para a passagem que originou, que deu à luz essa reflexão. Estamos na página 427 da Companhia das Letras, o primeiro parágrafo que começa nessa página. O capítulo é Mais Alguém, o nome do capítulo. De noite, Hans Castorp contemplava os astros. Apossara-se dele um interesse pelo transcurso do ano, posto que já tivesse assistido na Terra a mais de 20 voltas em torno do Sol, sem nunca se importar com essas coisas. Se nós mesmos involuntariamente servimos-nos de termos como equinócio da primavera, fizemo-lo em conformidade com a maneira de pensar de nosso herói, levando em conta as suas ocupações presentes. Pois dessa espécie eram os termos que nos últimos tempos ele gostava de empregar, novamente pasmando o primo pelos seus conhecimentos especializados, né? Se você está seguindo esses vídeos da Montanha Mágica, lembre-se que nós poderíamos incluir nessa discussão quando nós paramos e conversamos sobre flores, né? Conhecimento especializado novamente. Então, basicamente, o narrador está nos dizendo, olha, me desculpa, eu estou usando esses termos aqui, eu nem queria usar, mas eu estou usando, mas se eu estou usando é porque eu estou representando o Hans Castorp, e o Hans Castorp estava estudando isso, então a gente tem que acabar usando também, né? Mas aí voltamos a essa pergunta, quanto eu tenho que estudar? E é de se perder, se você começar. Por um lado você quer se dedicar ao livro, ou seja, dar o que o livro pede. Então, assim como eu não vou poupar tempo para ir no dicionário, para entender a descrição de uma árvore, por exemplo, de ir lá para o Google Image, dar uma olhada na árvore, na flor, para que eu possa ter mais daquela realidade. Se por um lado eu tenho essa boa vontade, por outro lado eu não quero acabar vendo coisa que não é o livro mais, né? Tá vendo coisa que não é o livro mais. E aí o que é, aonde que para o livro, né? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos tomar como premissa a boa literatura. A boa literatura é aquela que nos mostra a realidade, e não entenda a realidade aqui como um conceito superficial e redutor que geralmente se faz em realidade. Realidade é só aquilo que você pode pesar, medir, colocar no laboratório. Isso é um conceito bem reduzido de realidade, né? Realidade é toda a experiência que é verdadeira, né? Então, por exemplo, nesse sentido, O Senhor dos Anéis é um livro muito real, né? Porque as experiências ali são experiências verdadeiras, que nós nos identificamos com a nobreza de um, com a vilania do outro, com o desespero do outro, com o senso de urgência do outro e assim por diante, né? Então, um bom livro ele nos mostra a realidade. Por outro lado,
Daí você vai falar, então qualquer coisa é realidade, já que você está falando que é no livro, que está lá no livro, pode ser até o Senhor dos Anéis, então qualquer coisa é realidade. Não, tem livro que não convence. Tem livro que você lê e você sabe que é só joguinho de palavras, são palavras sendo colocadas ali, né? O autor não foi a experiência real, a experiência verdadeira para buscar aquelas coisas que ele está colocando ali no livro, né? Então alguns livros são bem inventivos, mas são frases montadas no papel, né? A propósito, tem pessoas que vão defender que todo livro são frases montadas no papel, o que não é verdade. Bom, então se a gente parte dessa premissa, a função do narrador, a função do livro, é nos mostrar uma realidade, é ter acesso a uma realidade, né? Ora, se para um cara, e aí eu pego o primeiro exemplo extra Montanha Mágica, que é o Moby Dick. Se para um cara a baleia é a vida dele, né, tudo sobre a baleia, ele só pensa sobre baleia, e o narrador quer nos colocar dentro daquela situação, em você caçar a baleia, as baleias que são mais difíceis de caçar, etc, etc, por mais que pareça uma parte teórica, aquilo ali vai ser extremamente importante, porque a experiência que ele quer te mostrar é a experiência da baleia, correto? E para uma pessoa que entende de baleia, lembre-se, falando de outro modo que eu acabei de falar sobre o papel da literatura, eu consegui viver várias vidas, né? Eu já falei isso várias vezes, uma pessoa que lê muito literatura, e lê de verdade, né? Não lê como pesquisador e nem lê distraído, né? Lê de verdade, com toda a atenção, com todo o respeito e puxando para si, né? De um modo muito pessoal. Então a pessoa que lê de verdade, ela vai terminar a vida dela lá, vai morrer aos 80 anos e na verdade ela vai ter vivido 750 anos, né? Porque ela vai ter vivido muitas vidas. Bom, se o meu trabalho então é viver a vida desse determinado pescador ou desse determinado capitão de navio, para o qual as baleias são a vida, não tem como eu viver a vida dele não sabendo a diferença dessa baleia e daquela outra baleia. Não tem como eu viver a vida dele sem eu saber que tal baleia tem tal comportamento. Essa é a minha vida, né? E se você quer ter acesso à minha vida, você tem que entrar na minha experiência. Então a conclusão é, se o escritor quer me mostrar a experiência de como é caçar uma baleia, inevitavelmente eu tenho que ter um mínimo conhecimento ali de baleias, para que eu possa emular aquela experiência que está acontecendo ali, né? É claro que a gente vai ter que mais ou menos arbitrariamente uma hora parar, né? Então, ler o que ele está dando ali, o escritor já nos ajuda, ele mostra, ó, isso aqui que você tem que saber, não vai muito além disso daqui. Então, mais ou menos no nível do vocabulário, um pouquinho mais ali. Então, lê aquilo ali, vê uma fotinho ali, talvez até um vídeo de uma baleia, você tem aquela noção e você consegue viver a vida daquele capitão, né? Então, porque o escritor quer que nós tenhamos a experiência do capitão, né? Mais um exemplo, o Velho e o Mar, do Hemingway, né? Então, você tem a experiência que ele quer mostrar ali, já não é tanto a experiência específica dos peixes, de tudo aquilo que o velho sabe, porque o velho sabe muita coisa e o narrador poderia escolher ir para esse lado, mas não é isso exatamente o que o narrador nos quer mostrar no Velho e o Mar. Ele quer nos mostrar a experiência do homem, né? O Hemingway escreve sobre isso, né? É o cara que é macho de verdade, né? Então é o cara que é bem homem, né? O cara que é bem homem de enfrentar sofrimento, o cara que é bem homem sei lá, persistir, de ignorar a sua dor e assim por diante. É sobre isso, né? Que é o Velho e o Mar, né? Então, qual que é o conhecimento que nós temos que ter? Nós temos que ter, por exemplo, o conhecimento de que quando você pesca um peixe, você vai ter que segurar a linha com a tua mão. Você tem que ter o conhecimento que se você largar essa linha e deixar ali no bote, essa linha vai se romper. Você tem que ter o conhecimento que a inclinação da linha
pode te indicar a qual profundidade está o peixe, né? Mais próximo da superfície, mais nas profundidades. Por quê? Porque isso faz parte da experiência que nós temos que viver. O velho olha para a linha e olha a linha descendo, vamos supor, acho que não tem essa cena no Velho Mar, mas ele olha a linha descendo, descendo, descendo. Ah, não, tem o contrário, se eu não me engano. Ele olha a linha descendo, 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 dá um desespero. Ele olha a linha subindo, 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 ele fala, esse peixe vai finalmente submergir. Então nós precisamos dessa informação para que nós possamos viver a vida do velho e o mar, né? Ainda, então eu estou dando um exemplo do Moby Dick. Então a gente quer viver muito o conhecimento, sei lá, especializado, além de toda a situação dramática, depois do Velho e o Mar. Ainda aqui, junto com o Moby Dick, a gente poderia pegar, é claro, os Sertões, do Euclides da Cunha, né? Ele não quer que você conheça somente a parte dramática da guerra ali. Ele quer que você conheça o sertão, ele quer que você sinta aquele sol, ele quer que você veja o solo pedregoso, árido, né? Ele quer que você veja essa vegetação, ele quer que você veja um típico sertanejo, né? E para isso ele precisa se estender, né? Caso contrário, você está trapaceando. Lembra aquela história, você quer viver 750 anos, né? Mas se você não, digamos assim, mergulhar mesmo dentro da pessoa, você não conta como vida, conta como historinha que você sabe, né? Ah, nesse livro tem um carinha lá que vai e faz a guerra e pronto, né? Isso é só historinha, é diferente, né? E aí a gente tem o outro extremo. É o extremo em que há essa área especializada, mas o autor não está interessado não é isso que ele quer que você viva. Ele quer que você viva, por exemplo, a situação dramática. Então vamos voltar para aquele meu exemplo lá do biólogo, né? O autor não quer mostrar para você a contemplação amorosa que o biólogo tem da célula, da organização da célula, porque ele poderia, olha que interessante que seria, há uma certa contemplação quando o biólogo finalmente consegue desvendar, sei lá, a estrutura da célula, ele vê que aquilo tudo é como se fosse uma sinfonia. Estou imaginando, claro, né? Bom, a experiência que ele está tendo é a célula, basicamente. Então, meu filho, você vai ter que ter um trabalhão para entender sobre células, né? Mas se por um outro lado, não é essa a experiência que o escritor ou o livro quer que você viva. Ele quer que você viva, por exemplo, a experiência de uma grande vitória seguida por uma grande derrota, né? Então ele chega em casa, finalmente ele conseguiu desvendar o segredo, né, de uma célula, sei lá o que, né? Só que ele se dá conta que ele tinha negligenciado a esposa dele por esses últimos 3 anos fazendo essa pesquisa. E no dia em que ele descobre, é o dia que a mulher dele sai de casa e vai morar com o melhor amigo dele. Nós não precisamos saber a descoberta dele, nós só precisamos ter um senso psicológico do sentimento de prazer da descoberta dele. Poderia ser ele finalmente foi convocado para jogar na seleção brasileira, poderia ser ele finalmente escreveu um livro e o livro foi, sei lá, foi premiado com o Nobel, poderia ser qualquer coisa, ok? Então não é isso que é importante. O importante é esse sentimento, esse baque, né, de você chegar em casa, você sabe que você é bem sucedido, mas você não tem mais a esposa que você tanto ama, né? Nesse sentido, eu trouxe uma passagem aqui de um livro, vai ser uma passagem e uma indicação do Fundação, do Isaac Asimov, né? Deixa eu ver. Primeiro eu vou ler a passagem para ficar fresco na memória e fechar tudo, e depois eu faço essa digressão para a indicação disso daqui, né? Então tem a seguinte passagem, né? Então tem lá um especialista, ele é mestre numa ciência chamada psicohistória, que não existe, né, na realidade. Isso aqui é ficção científica. Mas é uma ciência muito importante, que vai mudar o rumo da galáxia, etc, né? E chega um jovem aprendiz, genial também,
que vai trabalhar com esse grande homem, com esse grande cientista, né? E aí eles começam a conversar sobre alguns processos e alguns cálculos da psicohistória. Lembre-se, matéria que não existe, ciência que não existe, então o narrador não pode nos levar lá, não existe é só uma ficção. Perceba como o que ele faz, né? Então eu vou lá ler para você o seguinte. Antes de acabar seu trabalho comigo, jovem, aprenderá a aplicar a psicohistória a todos os problemas de forma natural. Observe, Seldon esse super cientista, né? Esse gênio, né? Não o novo, né? O já todo experiente. Seldon tirou sua calculadora do bolso do cinto. Diziam que ele guardava uma dessas debaixo do travesseiro para usar em momentos de insônia. Seu acabamento cinza brilhante estava ligeiramente desgastado pelo uso. Os dedos ágeis de Seldon, cheios de manchas da idade, brincavam com arquivos e teclas que preenchiam sua superfície. Então, uma supercalculadora, é um computador, né? Símbolos vermelhos despontavam na parte superior. Isto representa a condição do Império atualmente, ele afirmou. Ficou esperando. Gaal, que é esse novato, ficou... Por fim, Gaal disse, certamente isso não é uma representação completa. Não é completa, disse Seldon. Fico feliz por você não ter aceito minha palavra cegamente. Entretanto, é uma aproximação que servirá para demonstrar a proposição. Você aceita isso? Se for submetida à minha verificação posterior da derivação da função, sim. Gaal estava evitando cuidadosamente uma possível armadilha. Ótimo. Adicione a isso a conhecida probabilidade de assassinato imperial, revoltas de vice-reis e a recorrência contemporânea de períodos de depressão econômica, a taxa cada vez maior de explorações planetárias, e continuou. À medida que cada item era mencionado, novos símbolos ganhavam vida ao seu toque e se fundiam à função básica que se expandia e se modificava. Gaal só o interrompeu uma vez. Não vejo a validade dessa transformação de conjunto. Seldon a repetiu mais devagar. Mas isso, disse Gaal, é feito por meio de uma socio-operação proibida. Então o que você está fazendo aí é uma socio-operação proibida. Ótimo, você é rápido, mas ainda não é rápido bastante. Ela não é proibida nessa conexão. Deixe-me fazer isso por expansões. O procedimento demorou muito mais e no final Gaal disse humildemente, agora percebi. Finalmente Seldon parou e assim por diante. Perceba, o que está em jogo aqui? Está em jogo aqui essa experiência de estar em frente de alguém genial, né? E em frente de uma ciência genial. É só isso a experiência, não é a experiência da ciência, né? Então, o narrador ele tem vários dispositivos ali, né? Então, por exemplo, ele estava fazendo o cálculo, o outro teve que pegar e parar e ficar pensando. Ele fez um cálculo e o outro pensou, não, isso não pode. Aí ele teve que explicar mais detalhadamente, mastigar para ele. Tudo isso vai nos dando essa sensação, nossa, esse cara é genial. E como que a gente consegue saber que esse cara é genial se a gente não conhece psicohistória, psicohistória não existe e o livro não fala nada efetivamente sobre a psicohistória? Porque ele vai dando esses indícios, né? Vai aparecendo muitas coisas na tela e ele vai incluindo várias variáveis e tudo isso vai sendo muito complexo, até para um gêniozinho isso é complexo, etc, etc. Então é assim que ele faz a sensação. Ligando com o tema do nosso vídeo, o objetivo dele, então, é exatamente essa perplexidade. A mesma perplexidade, lembra a história do biólogo que poderia simplesmente ter sido convocado para a seleção, né? A mesma perplexidade que eu sentiria, sei lá, conversando com um especialista de computador. Tá lá eu tentando fazer um tipo de coisa e um tipo de processo e ele em 5 minutos ele consegue fazer uma obra monumental de programação ali e eu fico de boca aberta, né? Isso poderia acontecer em qualquer lugar. Está lá eu
tentando, sei lá, tocar 2 acordes no violão e de repente eu vejo a mão do cara se movimentando como tendo vida própria, né? Essa perplexidade que está em jogo aqui. E dá para ser feito, né? Então, no final das contas, nós temos que respeitar qual parte da vida dessa pessoa nós queremos viver, né? Deixa eu dar só mais um exemplo. Esse exemplo é um exemplo próprio, né? Num livro que eu escrevi, eu precisava falar sobre a experiência rotineira da sala de aula da metodologia do CCAA, né? O CCAA é onde que eu trabalho. E assim, não tinha como eu falar dessa experiência sem que eu desse uma noção. Então eu tenho que falar que tem tais e tais repetições, etc. O aluno tem que fazer isso, o aluno tem que fazer aquilo. Para que você entre na sala junto comigo e você sinta, por exemplo, naquele momento, o tédio que eu estava sentindo, o personagem estava sentindo ao fazer, etc, etc. Né? Mais ou menos isso, ok? Então, está respondido. Então deixa eu só deixar então a indicação para você, né? Lembre-se que quando você está falando de quando você está falando de ficção científica, Isaac Asimov simplesmente é o cara, é o topo do topo do topo, né? Ficção científica, às vezes nós corremos o risco de ficar muito fechado e muita piração, né? Eu gosto de falar assim. Por exemplo, se você for ler o William Gibson é um outro autor super respeitado, mas você vê que o mundo dele é todo fechado, ele tem todos os termos dele e tudo mais, e você meio tem que aceitar tudo aquilo e tentar se localizar, então é uma coisa mais difícil de digerir, né? E aí, é claro, tem os ruins, né? Tem aquela ficção científica que é o mesmo draminha, né? Só que no espaço, né? Aquela coisa que acontece com um filme de Hollywood, né? Então é o cara que está com medo de perder a mulher amada, só que ele é um carro. É o cara que está com medo de perder a mulher amada, só que ele vive no futuro. É o cara que está com medo de perder a mulher amada, mas ele é um peixe, né? Então muda só o exterior e o interior fica a mesma coisa. Não é o que acontece com Isaac Asimov, né? Ele não é nem um cara difícil, hermético para se entender. Essa ficção científica muito pesada, assim, que é boa, mas é um outro tipo de humor. E nem essa ficção científica que é draminha superficial coberto de laser, né? Então vale a pena ler tudo que o Isaac Asimov escreveu. O cara era um gênio, né? Ele escreveu, contando todos os livros, ele escrevia muito livros de divulgação científica. Então, sei lá, sobre biologia, química, física, sobre astronomia, sobre a Bíblia. O cara escreveu perto de 800 livros. E a obra ficcional dele é enorme também. Para você ter uma ideia, a gente sempre vê nos filmes aquela história sobre as 3 leis da robótica, né? É tudo criação do Isaac Asimov, né? Então quando você fala de filmes como O Homem Bicentenário, Eu, Robô, Inteligência Artificial, a propósito, 3 filmões, todos criações do Isaac Asimov, né? O próprio termo robótica, que depois passou a existir, foi criado pelo Isaac Asimov quando não existia. Então o cara é tudo. Eu quero indicar principalmente essa primeira é uma trilogia Fundação, é isso daqui. Essa editora aqui, qual que é o nome? É Aleph, né? Essa editora Aleph tem lançado umas edições bem bonitas, assim, né? Então são 3 livrinhos aqui, trilogia da Fundação, e ele não é só uma ficção científica, ele trabalha muito com essa ideia de história, tanto é que foi meio que inspirado assim na história do Império Romano. Então uma coisa bem legal mesmo, só que totalmente ficção científica. Então ela começa com essa trilogia e depois ele expandiu com mais 4 livros, né? Então tem muita coisa para ler. Então Origens da Fundação, Limites da Fundação, Prelúdio à Fundação, Fundação e Terra, né? Infelizmente eu não consegui ler esses daqui, só consegui ler a trilogia original, porque eu não tenho tempo infinito. Mas é uma leitura que flui muito rápido, é uma leitura deliciosa e não é uma leitura estúpida, né? Porque às vezes você quer ler uma coisa rápida e aí você tem que ler coisa estúpida, é difícil, né? É a mesma coisa com um filme, assim, às vezes você não tá com o humor de se concentrar e aquele filme que te exige muito.
Mas, poxa, ficar assistindo Esquadrão Suicida, ficar assistindo Velozes e Furiosos, ficar assistindo, sei lá, Transformers, machuca. Machuca, você não descansa, você fica machucado com aquilo ali. Então é muito bom quando você encontra filmes como Mad Max, como Watchmen, como Logan. Logan fica, ele já, além de tudo, ele já é mais um pouco sério, né? Mas Watchmen principalmente, Kick-Ass, Deadpool, né? O segundo Batman lá com o Heath Ledger, que são esses filmes que ao mesmo tempo que eles são mais leves, né? Que são impactantes, explosões e perseguições e tudo mais, mas eles são bons, né? Então é muito importante ter isso. Você tem isso certamente no Isaac Asimov. Então fica a dica aí.